Nem Valdemar leva a sério denúncia da campanha de Bolsonaro contra as rádios. Tá aí a dupla. Fábio, Os Fábios. os Fábios. Fábio 2 ali, os dois Fábios. A denúncia feita por auxiliares de Jair Bolsonaro sobre uma suposta fraude na propaganda eleitoral do presidente nas rádios não foi levada a sério nem mesmo por Valdemar Costa Neto, chefe do PL, partido de Bolsonaro. A suposta irregularidade foi denunciada pelo ministro, enfim, pelos Fábios. A deputados do PL, Valdemar contou ter assistido a entrevista concedida e o dirigente avaliou a denúncia como uma besteira, que provavelmente não dará em nada. Outros integrantes da campanha criticaram a forma como a denúncia foi apresentada. A avaliação desse grupo foi de que os fatos foram denunciados de maneira amadora, de forma amadora. Claro. Para essa ala da campanha, da forma como foi feita, a denúncia pareceu uma tentativa de se criar uma cortina de fumaça para desviar a atenção do Bob Jeffs. Mas foi. Na entrevista realizada em frente ao Palácio da Alvorada, Fábio Faria informou que empresas teriam sido contratadas para realizar a auditoria dos dados. Questionado, não mencionou quais foram essas empresas. Celino, já prepara aquelas outras do Valdemar? Você veja só, é óbvio que essa entrevista bombástica, você veja que durante o dia, a princesa do Brasil, a Zambelli, ela foi ali na Câmara dos Deputados e ela fez falas gravíssimas contra o Alexandre de Moraes, insinuando ligações do ministro com o crime organizado em São Paulo. E à noite o Fábio Faria chama essa coletiva. Então, o que eles estão tentando fazer? É óbvio que eles estão fazendo uma cortina de fumaça para o caso do Roberto Jefferson. Porque o caso do Roberto Jefferson, para a eleição, para o segundo turno, é gravíssimo. É gravíssimo. Gente, pelo amor de Deus, é porque aqui é Brasil, tudo bem. Mas o cara meteu, como ele disse hoje no depoimento, ele meteu, não foi 20, foi 50 tiros de fuzil e 3 granadas. Depoimento dele hoje para a Polícia Federal. Então, esse cara, que é um cara que, entre aspas, um aliado do governo Bolsonaro, faltando 4 dias para a campanha, isso é terrível, porque você veja o seguinte, quando você tem o Bolsonaro com 6 milhões a menos de voto, indo para o segundo turno, e os candidatos pequenos, Ciro Gomes, Tebet, indo para o Lula, e a onça se ausentando, mas sentando o cacete no Bolsonaro por trás, você tem o Bolsonaro com o mesmo público que ele tinha, e o Lula com o público que tinha, mais o público dos pequenos, mais o grupo de eleitores dos pequenos candidatos, indo para essa disputa. E qual é o grande grupo que pode mudar essa história? É o grupo da galera que se absteve de votar. Do grupo da galera que se absteve de votar, nós temos agora 2 medidas para o dia 30. Nós temos ônibus gratuito para a população, ou seja, obviamente está falando da população da classe CD, e nós temos um feriado no dia 2, na quarta-feira, na semana subsequente à eleição. Quem é que viaja, sabe, meio de ano, início de novembro, o maluco pega um feriado na quarta e emenda a segunda e terça? Quem é que pode fazer isso no Brasil? Classe média alta e classe A, que não é o público que vota Lula. Então você veja, o Bolsonaro está com tudo para atrapalhar ele. Aí na semana do segundo turno, o Roberto Jefferson vem, mete o louco e sapeca um pente de fuzil para cima de uma viatura da Polícia Federal. O grupo do Bolsonaro, que você veja, infelizmente, quem é o grupo do Bolsonaro? Zambelli, Fábio Faria e o Judeu. Os 3 saem para salvar o Bolsonaro. Como? Lançando esses traques, lançando essas biribinhas, né? É ridículo, é ridículo. Agora, a leitura do Valdemar Costa Neto, você veja, a leitura do Valdemar Costa Neto é uma leitura excelente. Só que ela não é uma leitura alvissareira para a equipe do Bolsonaro. Ela é uma leitura negativa. Vamos ver as matérias do Valdemar Costa Neto. Segura, isso aqui é uma bomba. Isso aqui não é as biribinhas não, meu irmão. Isso aqui não é as biribinhas do Fábio Faria, não. Olha o tamanho dessa bomba aí. Bota na tela, Celino. Vamos lá. Veja bem. Valdemar Costa Neto manda recados a Bolsonaro e a Lula. Turbinado por ter eleito a maior bancada da Câmara dos Deputados,
O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, enviou recados ao Bolsonaro de que o seu partido quer estar no comando do setor de infraestrutura em um eventual governo próximo do presidente, candidato à reeleição. A mesma mensagem foi transmitida a Lula. O PL foi o partido que mais elegeu deputados no primeiro turno, agora dia 3 de outubro. 99 deputados. Durante o primeiro mandato de Bolsonaro, Costa Neto se contentou em controlar o Banco do Nordeste e o FNDE. Não é pouca coisa. Então, parênteses. O grupo do Valdemar Costa Neto foi o grupo que tirou o Weintraub e assumiu o MEC, assumiu o FNDE, para poder cuidar com muito carinho, muito patriotismo das verbas do MEC. Não é pouca coisa. Mas a partir de agora, empoderado pela votação expressiva de seu partido no primeiro turno, Costa Neto tem dito a interlocutores que não aceitará ter menos espaço do que o PP do Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, por exemplo. O presidente do PL também não gostou da forma como o Ciro Nogueira e o Planalto atuaram eleitoralmente contra a Flávia Arruda, a candidata do seu partido ao Senado pelo DF, que também era candidata do Bolsonaro. Conforme a leitura de Costa Neto, Flávia Arruda acabou derrotada porque a Damares, a senadora eleita, foi apoiada, principalmente por Michele Bolsonaro, mulher do presidente, com o incentivo do Ciro Nogueira. No PT, o interlocutor do presidente do PL é o ex-ministro José Dirceu, que hoje tem atuado apenas nos bastidores. Durante os anos petistas no Planalto, Valdemar da Costa Neto praticamente comandou todo o setor de transportes do governo federal, com influência em estradas, portos e aeroportos. O presidente do PL sabe que só conseguirá manter a bancada de 99 deputados federais se fizer um bom acordo com o futuro presidente. Por isso, antes mesmo do final da eleição, já se movimenta para costurar compromisso. Veja só, Bolsonaro deu alguns furos que prejudicam. O maior deles foi justamente ter nos bastidores, como o Bolsonaro sempre faz. O Bolsonaro, sempre que ele quer eleger alguém, ele elege, ele apoia o oponente de quem ele quer eleger. Ele fez isso no caso Russomano e ele fez isso no caso Crivella. Ele queria que o Paes ganhasse, mas ele não podia declarar voto no Paes. Então o que ele fez? Ele foi lá e apoiou o Crivella, botou o Crivella para disputar com o Paes. Aí o Crivella foi moído. Da mesma forma, em São Paulo, quando ele decide apoiar Celso Russomano, o repórter do Aqui e Agora, ele joga o governo na mão do opositor que ele tinha vergonha de apoiar. Aqui em Brasília, ele fez a mesma coisa. O Bolsonaro queria que a Damares ganhasse. Então, o que ele fez? Ele agiu nos bastidores. Ele não foi lá e declarou voto na Damares, que ele não podia fazer isso, que aí ele estava perdido. O que ele fez? Ele fez uma campanha meia-bomba para a Flávia Arruda. Você lembra daquele vídeo que ele fez um dia que ele disse, não, Flávia Arruda, que é a melhor ministra do meu governo. Ele foi lá e declarou o apoio. Mas o que aconteceu? O Ciro Nogueira, que é o chefe do Bolsonaro, e a esposa do Bolsonaro, Michele Bolsonaro, apoiaram a Damares. Então isso queimou o Bolsonaro com o Valdemar Costa Neto. E o Valdemar da Costa Neto, muito saliente, o que ele está botando ali? Ele está dizendo o seguinte, olha, nós elegemos a maior bancada, nós temos 99 deputados, parceiro. Não é pouca merda. Só que o que acontece? O Valdemar Costa Neto também está com a faca no pescoço. Porque o que acontece com o presidente de partido? O presidente de partido, ele elege os deputados. Só que os deputados, eles querem o quê? O que um deputado que é eleito quer? Amigo, ele quer estatal. Ele quer botar os peixes dele nas estatais Brasil afora. Principalmente aquelas estatais que você nem sabe que existem. Então, o presidente do partido, ele fica com a faca no pescoço, porque ele tem que correr no presidente e garantir cargos para todos os deputados que ganharam. Se ele não garante os cargos, o que acontece? O deputado do partido dele começa a conversar com o presidente de outros partidos para migrar de partido. Porque o cara que está no PT hoje, ele chega no Valdemar e fala, Valdemar, porra, eu quero pelo menos 3 vagas no Detran, bicho. Se você não conseguir para mim 3 vagas no Detran, sinceramente, conversei com o pessoal do MDB, cara, eles me dão 3 no Detran e ainda me dão uma no DR, parceiro. Pô, você tem que me ajudar lá, me ajuda a te ajudar. Então, o presidente do partido, a vida dele é um inferno. O Valdemar Costa Neto já está arrochando o Bolsonaro, dizendo, Bolsonaro, eu não quero só o FNDE, eu quero infraestrutura.
Então você veja só, o governo do um possível governo, que não é tão possível assim, mas um governo Bolsonaro 2.0 é um governo que, se você acha que no governo Bolsonaro 1 ele não fez nada porque o Centrão não deixou, meu amigo, você precisa ver o 2. O governo Bolsonaro 2 é um governo totalmente do Valdemar Costa Neto e do Ciro Nogueira. Você vai ter ali 2 PP e PL. O Bolsonaro vai ser o quê? Vai ser o cara que vai ficar no Palácio do Planalto, ali no cercadinho, né? Mantendo ali seus amigos, tirando foto no cercadinho. Só isso que os seguranças deixarem entrar. Tem outra do Valdemar, não tem? Tem uma terceira aqui e última. Terceira e última. Essa também é muito importante. Olha essa outra matéria do Valdemar Costa Neto. Vamos lá. O veredito de Valdemar Costa Neto sobre quem ganhará a eleição. Aqui aquela fotinha bonita dele. Valdemar Costa Neto não está mais tão certo de que Jair Bolsonaro sairá vencedor no próximo domingo. O chefão do PL acha que tanto o presidente quanto Lula podem ganhar, mas, seja qual for o resultado, será apertado. A falta de certeza tem respaldo. A maioria das pesquisas mostra a vitória de Lula, e o tracking interno do PL indica Bolsonaro à frente de Lula, mas em empate técnico. Ou seja, o tracking do governo não está dando vitória. Não, é isso. Então é complicado. Enfim,